Olá, tudo bem? Esse é o canal Palavra Precisa e hoje eu quero trazer para você uma meditação que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. E eu dei um título aqui, meditando bastante nesse texto, que se chama Amor a Deus ou Interesse Próprio? Para onde se orienta a sua vida? Desde já, antes de nós começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no canal, né? Ativa o sininho, curte, compartilha. Vamos alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus pregada e também cantada, porque às vezes eu gravo vídeos de canções com letras que tocam nos nossos corações. Então, quero te convidar para que tu acompanhe comigo aqui a leitura, né? São poucos versículos e logo nós vamos estar analisando aqui, ok? Então, diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, esse é o texto. Vamos analisar, em primeiro lugar, o que era essa doença, a lepra? Que problema era que esse homem tinha? Nós também temos problemas diferentes dele, né? Quase que certamente. Mas vamos analisar o problema dele. Eu dei uma pesquisada aqui sobre essa doença lepra e descobri que na Bíblia o termo em hebraico se aplicava a várias doenças de pele. Mas no caso desse homem aqui que diz que ele estava coberto de lepra, cheio de lepra, a situação dele era tenebrosa. A doença dele se chama hanseníase, ou mal de Hansen. Então, essa doença, que eu dei uma pesquisada, como eu falei aqui, é uma doença infecciosa, crônica e curável se descoberta no início, né? Hoje em dia, com antibióticos, né? Mas é uma doença infecciosa crônica, ela causa lesões de pele e danos aos nervos. E é causada por infecção com a bactéria Mycobacterium leprae. Afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz e os nervos periféricos. Ela aparece na pessoa as manchas claras ou vermelhas, com diminuição da sensibilidade e fraqueza nas mãos e nos pés, né? Ela é rara, menos de 15 mil casos no Brasil, pode durar anos ou a vida inteira, né? E se propaga por tosse ou espirro. Ela é tratada com antibióticos e, se tratada logo, a pessoa não fica deficiente, mas é contaminada por é contaminadora por beijo, por espirro, né? As pessoas se afastam, né? Porque senão pode pegar uma doença contagiosa, né? Então essa era a doença que ele tinha, o problema dele. Eu já te pergunto, o que você faria numa situação dessas, né? Como você se sentiria perdendo pedaços do corpo, estando numa situação deplorável? Porque uma coisa é a gente ter saúde, né? Outra é a gente estar tendo uma doença como essa, que além da doença em si, da dor da doença, as pessoas também se afastam da gente, né? Então, eu quero também trazer aqui, ainda explicando sobre essa doença, esses dois fatores tenebrosos que esse homem estava enfrentando, a dor e também o isolamento, né? Para isso eu vou me valer do livro aqui do
Egídio Gioia, que é Notas e Comentários à Harmonia dos Evangelhos. Então ele diz aqui, ó, a lepra ou mal de Hansen, como é chamada modernamente, é uma das enfermidades que mais afligem a humanidade, não só física, mas moralmente, porquanto os que são atacados por esse mal têm de suportar a separação de seus queridos e isolamento da sociedade. Graças a Deus que a ciência médica já tem conseguido milhares de curas clínicas, especialmente quando o mal não está demasiadamente avançado, né? O leproso que foi curado por Jesus estava em estado desolador. Diz-nos o texto que ele estava cheio de lepra. As úlceras haviam invadido o corpo todo. Vejam também a questão do isolamento, né? A lei de Moisés, né, na época dele, proibia terminantemente a um leproso se aproximar de qualquer pessoa não atacada desse horrível mal. Era-lhe, pois, imposta a separação, o isolamento completo, e tinha de viver dos bens que porventura possuísse ou da caridade pública. Você já pensou isso? A doença acomete a pessoa e a pessoa aí ou vai viver dos bens que ela tinha, talvez numa poupança, alguma coisa assim, guardou ou tem imóveis e tal, ou se não, iria viver da caridade pública, porque ele não podia trabalhar mais. E quando ao longe avistasse alguém, devia clamar em alta voz, imundo, imundo, a fim de que nenhuma pessoa dele se aproximasse. Que quadro profundamente constristador esse. Outro sim, era também proibido pela lei a qualquer pessoa tocar no leproso, porque fazendo contaminar-se-ia, tornando-se também imundo. Que aí era imundo, não na questão do contágio, mas na questão religiosa, né? Porque a lepra é símbolo do pecado, mas vamos ver isso só no final ali, tá bom? Então vamos continuar. Como você se sentiria se estivesse nessa situação? Pensa um pouquinho. Dá para imaginar a angústia que esse homem estava sentindo? Pode ser que um outro problema esteja te afligindo. E o que você faz quando tem um problema que está te atingindo? Bom, o que esse homem fez é muito interessante o que ele fez, porque o estado dele era deplorável. Ele podia ter agido não da maneira como agiu. Mas veja só. Primeiro ele procurou Jesus e depois ele o adorou. O texto diz que ele ficou rosto em terra. O outro texto do Evangelho que fala sobre o mesmo assunto, que se chama Evangelhos Sinóticos, Marcos, Lucas e João, tratam muitas vezes de um mesmo assunto. Um evangelista via uma parte que ele chamava atenção, o outro via outra parte, então eles se complementam, né? Então, um disse que ele veio de joelhos, Lucas disse que ele veio rosto em terra, e ele se apresentou a Jesus, e ele disse aqui, ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar. Você já pensou? Não tem exigência, não tem incomodação, nada. Numa situação terrível dessas, ele adora o Senhor, rosto em terra, se ajoelha e simplesmente diz, Senhor, se quiseres, podes purificar. Com isso, ele já começou demonstrando que ele sabia quem Jesus era, que ele cria em Jesus. Porque ninguém chega com uma doença e diz, até para um médico, se tu quiseres, tu podes me curar. O médico vai dizer, não, isso não depende de mim, isso aí tem vários fatores. A tua doença também pode ser curável ou incurável. Não, como tu vai dizer? Eu não posso fazer nada. Mas ele, com tanta confiança, ele disse, se quiseres, podes purificar-me, porque ele cria plenamente que Jesus era o Filho de Deus, né? Por isso ele disse isso. Então ele respeitou a Jesus, prestou reverência, e mais ainda, vamos analisar a outra parte. Ele aceitava a vontade de Deus. Cuide,
se queres, podes purificar. Podia haver a hipótese de que Jesus não quisesse. Ele estava pedindo um favor, mas disse, se quiseres, podes purificar, né? Então ele não somente tinha fé em Jesus, mas ele se sujeitou ao querer de Jesus. Então eu te faço uma pergunta agora. A gente vive num meio cristão aí, e as pessoas às vezes acreditam nas coisas mais estranhas à palavra, porque não param para analisar profundamente, ler a palavra, examinar, pesquisar. Às vezes escutam uma pregação de alguém aqui, outra pregação ali, e eles mesmos não leem a palavra e saem acreditando em tudo que é dito, né? Então, na situação dele, você faria o que ele fez? Ou pediria a cura? Jesus, me cura aqui, porque a minha situação está terrível. Ou então exigiria a cura. Senhor, eu sou teu filho, eu exijo os meus direitos, eu quero que essa doença me abandone. Será que ele determinaria a cura imediata? Eu profetizo que agora a cura é minha, né? Ou ele diria, eu não aceito isso, essa doença não é minha, eu não nasci com essa doença. Certamente no meio cristão tem vários que fazem isso aqui, mas não fazem o que ele fez. Senhor, tu és soberano, tu sabes todas as coisas, tu sabes que tem coisas que eu preciso passar para tu me ensinar. Tu sabes o que é o melhor para mim. Se queres, podes purificar. Né? Quando ele fez isso, o texto diz aqui que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão e ele disse na hora, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus ali tinha encontrado um adorador, alguém que valorizava ele mais do que o problema que estava passando, né? Então Jesus viu a humildade dele, o se colocar sobre a vontade de Deus, e ele imediatamente disse, quero, fica limpo, né? E o texto aqui diz que Jesus ficou profundamente compadecido, Marcos 1,41, né? Jesus olhou para a humildade, a aceitação dele, o sofrimento que ele estava passando, teve muita pena dele e disse, quero, fica limpo, né? Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? Como você trata com isso? Como que você apresenta essa sua situação a Deus? Você vai exigindo, colocando, pondo Deus à prova, determinando? Ou você traz o problema, aquilo que está te afligindo, mas aceita a vontade de Deus e fica debaixo daquilo que ele acha que precisa acontecer? Algumas pessoas não aceitam as situações, não aceitam a morte de um parente, não aceitam a perda de um emprego, não conseguem crer que Deus está cuidando de tudo e ensinando alguma coisa com as situações que nos acontecem. Deus está sempre nos ensinando, né? Até um ditado que diz, há males que vêm para bem, ou seja, há males que causam o que nós consideramos mal, mas há males que nos trazem uma coisa boa. Mas no caso daquele que já entregou a vida para Cristo e é um seguidor dele, é um discípulo dele, não é só alguns males que vêm para bem. Uns males vêm para mal, outros vêm para bem. Não, são todos os males que vêm para bem, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há promessas de Jesus que ele disse, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Deus fala isso, né? Jesus disse, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Antigo Testamento, a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então não tem nada de suposto mal que a gente vê como um mal, né? Porque fica doendo, que não seja para o nosso bem. Mas tem pessoas que, infelizmente, não conseguem enxergar isso. Elas preferem agir como os hebreus no Egito, que era
murmuração, reclamação, não temos carne, não temos pão, Deus, tu nos tirou lá do Egito para nós morrer de fome nesse deserto. É só reclamação, só colocar Deus à prova, só murmurar. Você conhece alguém assim? Reclamam, se deprimem, né? Tentam resolver por si próprios, inúmeras situações, né? Mas o leproso disse: se queres, podes purificar. Com isso, ele também descobriu o amor de Deus. Essa semana eu estava vendo no Facebook um testemunho de uma mulher, que essa mulher teve um encontro com Cristo, né? E o que mais chamou a atenção dela é o amor que Jesus tinha por ela. Ela dizia: puxa, eu tenho erros, eu sou uma pessoa falha, eu faço coisas ruins. E como é que ele me ama daquele jeito? Como é que ele me olha daquele jeito que ele me olhou? Como ele pode me amar tanto? Né? A gente não tem como compreender como Deus ama tanto, né? Mas nessa situação que esse homem estava passando, quem sabe por quanto tempo ele sofreu, ele encontrou o amor de Deus. A própria doença o levou a Jesus, que talvez se ele estivesse com saúde não teria procurado Jesus. Então, né, olha o amales que vem para bem, olha todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A situação foi que o levou a Jesus. Às vezes as dificuldades nos levam a Deus. E esse homem experimentou com isso o amor de Deus bem de pertinho. Você lembra de Jó? Quando Jó estava bem, tinha saúde, tinha tudo. Quando ele passou por uma baita de uma doença e perdeu os bens que ele tinha, e passou um período de sofrimento e tudo aquilo que ele passou, no final de tudo isso ele disse para Deus: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então precisou passar por todo um sofrimento, todo um problemão, para ele não conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, mas conhecer de verdade. Então, às vezes, os problemas, olha só, não é às vezes, é sempre, né? Então, Russell Shedd disse que Jesus quis porque ele se compadece. Deus te ama, Deus tem pena, Deus sente a tua dor. Ele quis porque ele veio de Deus, né? Em João 3,2 fala isso. E ele quis porque ele veio para servir, né? O Filho do Homem veio para servir. Marcos 10,45. Então, por isso ele quis. Mas aí uma questão aqui se levanta, que eu quero colocar para você. Jesus teria vindo para resolver os nossos abacaxis? Foi para isso que Jesus veio? Cura uma doença aqui, resolve um problema aqui, resolve um problema lá, dá um emprego para um. É para isso que Jesus veio? Ou ele veio para algo muito maior, para estabelecer o seu plano? Algumas pessoas parecem supor que Jesus veio só para resolver os nossos abacaxis, né? Vão no culto só para receber bênçãos, receber benesses, os cânticos que cantam é só pensando em si, hoje o meu milagre vai chegar, né? Mas o ministério de Jesus não era principalmente o de curar doenças. Ele veio, qual é a missão dele? Buscar e salvar o que se havia perdido. O que mais precisa de cura é o relacionamento do homem com Deus. Isso é o que precisa ser curado. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A advertência que Jesus fez ao leproso depois de curado, que nós vamos ver aqui, ó, ele disse, versículo 14, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse que ele tinha sido curado. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então essa advertência que Jesus diz, olha, não conta para ninguém, revela que há algo mais importante do que curar as pessoas fisicamente. E nós vamos analisar isso aqui, né? Essa veemente advertência de Jesus, como diz em Marcos 1,43. Jesus falou para ele, como nós lemos, né, que não espalha a notícia, mas vai, te apresenta ao sacerdote e faz a oferta que a lei determina, né?
No Antigo Testamento, Moisés tinha dito que a pessoa leprosa, quando fosse curado, fosse lá e oferecesse o sacrifício, apresentasse ao sacerdote, o sacerdote ia verificar se a pessoa estava curada mesmo. Não, então Jesus disse, olha, não fica espalhando isso aí, mas vai ao sacerdote e te apresenta lá. Isso não parece contraditório? Se a gente ler aqui, bom, Jesus disse para ele não dar o testemunho para as pessoas, mas disse para ele se apresentar ao sacerdote para ser testemunho ao povo. Não parece contraditório? Mas não é. Qual é o significado disso? Eu procurei examinar o posicionamento de vários que examinaram essa questão para tentar descobrir o que Jesus estava dizendo para ele, por que Jesus disse para ele não contar para aquelas pessoas e por que Jesus disse para ele se apresentar ao sacerdote. Tem uns poréns aí. Bom, em primeiro lugar, significa que o importante não é contar apenas o que aconteceu, mas ser grato a Deus levando a oferta, dando testemunho de que deve-se agradecer a Deus quando se recebe um favor. A glória é de Deus. Você lembra que Jesus certa vez curou 10 leprosos numa sentada só, mas um só voltou para agradecer? E Jesus até disse assim, puxa, só voltou esse estrangeiro, os outros 9 desapareceram, né? Então o mais importante não era sair contando ali para os que não estavam vendo o milagre, mas se apresentar ao sacerdote para agradecer a Deus, ser grato de coração. Você é grato a Deus por tudo que Ele faz? Às vezes a gente só vê o que está faltando na nossa vida, o que a gente gostaria, mas a gente não agradece pelo que já tem, pelas inúmeras bênçãos que Deus nos dá. Precisava aqui na vida do homem haver gratidão. Jesus mandou ele lá. Em segundo lugar, por que seria que Jesus disse que ele não contasse? Bom, os judeus da época dele esperavam um Messias guerreiro, político, nacionalista, não o salvador do homem e da condição do pecado do homem. Hoje não é diferente, né? Hoje não é nada diferente. As pessoas querem o bem aqui e agora, querem resolver os seus problemas agora. Ah, pecado! Muitos não querem nem saber de igreja, nem saber de Deus. Não sabem que é a pérola de grande preço, que é aí que está a sabedoria, aí é que está a verdade. Perdem o seu tempo com ideologias, com bobagens, né? Mas, infelizmente, né, o ser humano tem um coração duro. Infelizmente, né? Mas então os judeus esperavam um Messias guerreiro, né? Certa vez o povo quis pegar Jesus à força para torná-lo rei. Mas ele não veio para isso, ele não veio para destituir Herodes, ele não veio para destituir César, ele não veio para livrar o povo judeu que estava escravo de Roma. Não era essa a questão. Até porque o povo estava escravo de Roma porque rejeitou a Deus inúmeras vezes, né? E aquilo era a consequência dos seus próprios pecados. Mas Jesus veio reatar o homem, o caminho do homem com o caminho de Deus. Jesus veio fazer com que o perdido que havia se desviado do caminho voltasse para o caminho de Deus. O relacionamento homem e Deus, é isso que Jesus veio fazer, né? Então, se ele saísse contando aquilo ali, as pessoas iriam, os que já estavam com o coração esperando que o Messias seria de um outro jeito, iriam confundir tudo, iriam atrapalhar o plano de Jesus, né? As pessoas queriam muitos sinais. Alguns disseram para Jesus algumas vezes, que sinal tu nos fazes? E Jesus disse assim, uma geração mais adulta me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o do profeta Jonas, né? Que era a ressurreição de Jesus, né? Então, se ele saísse contando para essa multidão aí, ia acabar atrapalhando. Terceiro, por que Jesus disse isso? Evitar que as pessoas o procurassem pelos motivos errados. Deus sempre quis que o homem o ame. Se você lembrar do primeiro mandamento, ele diz, amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Existem vários exemplos disso na Bíblia. A história de Jó, né, por exemplo, né? Deus teve prazer de dizer para Satanás, observasse o meu servo Jó,
Não existe ninguém na terra semelhante a ele. Ele se desvia do mal e tal. Aí Satanás vem e diz assim: ah, tu tá dando coisas boas para ele, mas tira as coisas boas que ele tem, tu vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Porque infelizmente a maioria das pessoas vai pelos bens, né? Mas aí Jó passou por aquela prova, mesmo perdendo tudo, continuou adorando a Deus. Aí Deus veio para Satanás de novo e disse: observasse, meu servo Jó, continua ali, firmado, né? Me amando, me respeitando, mesmo que tu me incitou contra ele para o consumir sem causa. Aí Satanás vem com outra, diz assim: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca nos ossos e na carne dele, e tu vai ver se ele não blasfema de ti na tua face, né? Então veja, Satanás sabe que as pessoas estão mais interessadas na cura física, em ter os bens, e não em honrar a Deus em primeiro lugar, né? Mas Deus sempre quis testar para ver se o homem o amava. Você lembra com Abraão, né? Ah, agora sei que tu me temes, não me negaste o teu filho, o teu único. Lembra quando Jesus disse para Pedro: Pedro, amas-me? Aí Pedro lá respondia, Jesus perguntou mais duas vezes: Pedro, amas-me? Apacenta os meus cordeiros. Então quem é que Deus está buscando? Aquele que o ama. Então eu te faço uma pergunta: tu ama mais a Deus ou resolver as tuas necessidades, os teus problemas? Tu vem a Deus por amor a Ele ou para que Ele resolva, de novo vou usar a palavra, os abacaxis? Esse não é o desejo de Deus. Deus está procurando pessoas com quem Ele pode contar. Quando esse homem espalhasse a notícia, inúmeras pessoas viriam a Jesus apenas pela cura. Multidões e multidões, né? E esse não é o desejo de Deus. Você gostaria que aquele de quem você ama se aproximasse de ti por interesse? É uma pergunta, né? Por que Deus iria também gostar de quem se aproxima dele por interesse, né? Aqui na página 96 tem uma frase interessante do Egídio Gioia que diz: por que Jesus proibiu que ele contasse o milagre? Porque Jesus sabia que a multidão busca sempre, de preferência, receber benefícios materiais, como declarou no seu evangelho. Em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Né? Jesus tinha feito o milagre dos pães, a multidão foi atrás dele por causa dos pães, não por causa da palavra de Jesus. Né? Então, Jesus não fazia propaganda de milagres. Muita gente hoje quer chamar pessoas para a igreja fazendo propaganda de milagre. Né? Aí a pessoa vai pelo milagre, aí não se firma nunca. Né? Muitos usam isso como chamariz para as pessoas, fazem campanhas para que as pessoas cultuem a si mesmas, né? Porque estão buscando um milagre e tal. Né? Alguns fazem shows e programações especiais. Quando não tem esse show e programação especial, as pessoas abandonam a igreja. Eu vi essa semana também um rapaz que estava pregando e ele disse que é mais interessante para o Senhor 4 pessoas que estão dentro de uma igreja porque o amam, do que 100 pessoas que estão ali pela programação especial ou porque estão oferecendo cura. Porque pessoas que buscam o seu interesse, o que adianta? Não é esses que Deus está procurando. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lembre-se que a mensagem de João Batista e de Jesus era: arrependam-se. Não é, eu vim aqui curar a tua depressão, eu vim aqui curar a tua dor de cabeça, eu vim aqui... Não, Jesus não tinha necessidade alguma, nem vontade de se apresentar como milagreiro. Certa vez os irmãos de Jesus disseram para ele: olha, se tu fazes essas coisas, né, se tu curas, tens que te apresentar ao mundo, né? Vai lá em Jerusalém. E Jesus não aceitou de jeito nenhum. Essas pessoas estavam olhando como o homem olha, né? E Jesus, ele tem uma outra maneira de agir, que ele consegue fazer a triagem certa para encontrar a pessoa cujo coração é totalmente dele, né? A mensagem de Jesus é: arrependam-se. A pessoa que vem por convites, né,
que agradam o seu coração, facilmente vai abandonar Jesus depois, né? Outro fator é que grandes multidões não lhe permitiriam mais a discrição. O texto aqui diz que ele não conseguia mais entrar nas cidades, porque vinha aquela baita multidão, né? Aí ficava difícil até dele falar. Versículo 15 diz: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O outro texto sinótico a esse, né, paralelo a esse, diz que ele não podia entrar mais na área urbana, né, por causa da multidão. Então, por isso ele disse para esse homem, né? Então, qual é o foco certo nas curas de Jesus? É a salvação, né? Russell Shedd disse que a lepra e o pecado são comparados por alguns fatores. Os dois são repugnantes. Os dois espalham-se, contagiam. E os dois são incuráveis, né? A lepra até é curável se diagnosticada a tempo. Mas ainda mais naquela época lá não tinha se descoberto que eram bactérias, a penicilina e tal. Então, incurável como o pecado, é um símbolo do pecado, né? Aqui também na página 96 do Gioia diz assim: a lepra é símbolo do pecado. Todo homem é leproso de pecado. Todo homem está separado de Deus por causa do pecado. Portanto, a todo homem somente restam duas coisas a fazer: clamar diante de Deus, imundo, imundo, confessando seus pecados, e suplicar a Deus com fé: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Uma coisa é absolutamente certa: não é da vontade de Deus que um pecador se perca eternamente. Ezequiel 33:11 diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva, né? Deus está mais interessado na tua salvação. Ele te ama e Ele quer que tu seja salvo. Resolver um problema do aqui e agora, isso é passageiro. Ele quer te curar para toda a eternidade. E é aí onde deve estar a tua alegria. Lembram-se quando ele mandou os discípulos de 2 a 2 expulsar os demônios nas cidades lá? E eles ficaram maravilhados com aqueles milagres, aquelas curas que ele estava fazendo, expulsando os demônios. E Jesus disse: alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então, voltando aqui para o título, né? Para a gente pensar de novo. Amor a Deus ou interesse próprio? Para onde se orienta a sua vida? O que você está buscando? Uma vida santa? A maturidade? Um relacionamento com Deus? Ou a solução para os teus problemas? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Eu espero sinceramente que tu te aproximes de Deus por causa do amor a Ele, não para resolver os teus problemas. Amém? Então tá. Até o próximo vídeo. Que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração. Tchau.